Obrigado. Chegando Raimundo Bonfim aqui, coordenação dos movimentos populares. Obrigado pela presença. Temos muitas novidades aí. Teve o congresso da Central dos Movimentos Populares e eu quero que você conte tudo para a gente aqui. O que ficou? Teve uma resolução, né? Se a ONU não faz resolução, a Central dos Movimentos Populares faz uma resolução. Tudo bom, Raimundo Bonfim? Tudo bem, Conde? Prazer enorme, gratidão por ter me convidado para conversar aqui com essa galera tão qualificada aqui, e você nossa referência nesse debate cultural, político, de movimento social. Não só tivemos resolução, mas como condenamos o genocídio, né, da Palestina. A questão do genocídio na Palestina consta na nossa resolução política e tem uma moção específica sobre o tema. Perfeito. Então vamos falar disso, porque assim, existe uma cobrança de certos setores da própria esquerda brasileira e tudo mais, entidades, de que o Brasil precisa ser mais contundente, né, na condenação do genocídio na Palestina. Como é que foi o debate na Central de Movimentos Populares e o que ficou colocado ali? Eu estou aqui com a resolução, mas acho que eu vou pedir para você falar assim em linhas gerais para a gente. Raimundo, por favor. Olha, Conde, nós tivemos um entendimento desde o início do Congresso de que nesse assunto não tem margem para não ter uma posição muito certeira, muito objetiva, né? Não teve nenhuma questão sobre isso, porque, primeiro, assim, a ONU está desmoralizada, né? Porque um genocídio a céu aberto e a ONU, essa questão do poder de veto de um país é um absurdo, não tem nada de democrático, né? Então, isso, primeira coisa, precisa mudar. Segundo, é um genocídio televisionado, aberto, e o mundo é impotente, né, para poder dar uma solução. Não tem sequer um corredor humanitário. Quer dizer, nunca se viu antes na história, todas as guerras, tem lá, né, tem regras, né? Até na guerra tem regras para sepultar os mortos, para fazer o processo de socorro de forma humanitária. Então, nós falamos, primeiro, se quer paz, é preciso que seja respeitado as resoluções da ONU. Se a gente prega paz, é preciso criar o Estado palestino, ou, como diz a Palestina do Rio ao Mar, né? Então, nós não tivemos dúvida, enquanto a Central de Movimentos Populares, não só nesse sentido de exigir um cessar-fogo, de exigir um corredor humanitário, né? E, né, defender que se aplique as resoluções da ONU, que é a criação do Estado palestino. E nós estamos engajados nas mobilizações, viu, Conde? Nós temos, a CMP está participando junto com o MST, outras entidades dos movimentos sociais. Tivemos uma participação muito forte no último sábado, no dia 4. Agora tem outras manifestações, hoje tem na USP e tal, correndo. Tem um calendário de mobilizações em defesa do povo palestino, contra o genocídio, que vai, pelo menos nessa primeira etapa, até o dia 29 próximo, quando terá uma nova rodada de atos, assim como foi no dia 4. Então, nossa posição é essa, e nós defendemos que o governo Lula deveria romper relações econômicas com o Estado de Israel, pelo menos até um cessar-fogo. Pelo menos. Se não de forma definitiva, como uma forma de pressionar o Israel e os organismos internacionais e a comunidade política internacional a tomar providência. As cenas, eu não tenho assim, tenho evitado assistir aquelas cenas de crianças, principalmente crianças, mulheres, pessoas indefesas sendo vitimadas, como está sendo nesse genocídio. Não é conflito, é um genocídio, né? Um dos genocídios mais cruel que nós estamos presenciando na história do mundial. Da história da humanidade, né? Na história da humanidade. Raimundo aqui, da Coordenação Nacional da Central de Movimentos Populares, recentemente, no final de outubro, fez ali
o Congresso Nacional. E acrescentar sobre essa questão da Palestina, até porque o embaixador de Israel está articulando com a extrema-direita brasileira aqui, quase que numa conspiração contra o próprio governo, a soberania brasileira. Hoje o Flávio Dino também deu uma resposta para isso, né, das possíveis, né, manipulações que poderiam estar envolvidas ali nessa operação da Polícia Federal, orientada pelo Mossad, Serviço de Inteligência Israelense, de que poderia haver um atentado no Brasil patrocinado pelo grupo Hezbollah. Bom, Raimundo, eu queria ouvir de você o que ficou acertado ali no Congresso de vocês. Foi em Salvador, né? Foi. Das ações da Central de Movimentos para os próximos 4 anos. Quais serão as prioridades de vocês? Olha, Cone, primeiro foi um congresso em que nós comemoramos 30 anos da Central de Movimentos Populares. A CMP foi fundada exatamente em 1993, outubro, oficialmente 31 de outubro de 1993. Então, foi também um momento de comemorar os 30 anos de história, de trajetória da CMP. Inclusive, nós elaboramos um documentário sobre esses 30 anos, depois aí nos teus programas, nas tuas redes, se tiver algum espaço, aqueles momentos que não tem. Eu quero ver muito isso aí. Já está no YouTube, isso? Tá, o pessoal nosso aqui está fazendo os últimos arranjos, mas na hora que colocar no YouTube eu vou te passar, você dá uma avaliada, que pode ser que em alguns momentos não tenha programação ao vivo e posso te garantir que ficou muito legal, um documentário de 30 anos, é um resumo da trajetória de luta e resistência da CMP nesses 30 anos. Vou te passar para você avaliar, cuidado, assistir, acho que é muito legal, um documento histórico. Então, nós comemoramos 30 anos da CMP e realizamos nosso 7º Congresso Nacional. O tema era 30 anos de CMP, 30 anos de luta e resistência, e o lema era contra o fascismo, em defesa da democracia, do direito e da vida. Foi na verdade, foi um congresso que foi a posterior termos realizado um amplo processo de congressos de base desde março de 2000, desse ano, em que nós articulamos as 4.000 entidades, grupos da periferia de 21 estados que são filiados à CMP. Então, é um processo que se encerrou no 7º Congresso, com um ato de abertura com a presença de 3 ministros do governo Lula, o ministro Paulo Teixeira, do MDA, o ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e a Aparecida Gonçalves, a Cidinha, que é a ministra das Mulheres. Ela foi fundadora da CMP e integrante, junto comigo, da primeira executiva da Central de Movimentos Populares. Então, tivemos 3 ministros, o presidente Lula mandou uma carta, que foi lida no ato de abertura pelo ministro Márcio Macedo. O presidente Lula estava muito afim de ir, mas os médicos não liberaram, e ele participou do processo de fundação da CMP há 30 anos. Então, foi um ato de abertura com 1.000 pessoas, além dos 500 delegados e mais quase 100 convidados de todos os cantos do país, muita militância da Bahia, o governador da Bahia, representante de movimentos negros, movimentos parceiros nossos da CMP, MST, Marcha Mundial de Mulheres, movimentos atingidos por barragem. Foi um bonito ato de abertura, muito potente, simbólico, no dia 26. Depois nós tivemos debate sobre conjuntura, tivemos temas de trabalho, variados temas, porque a CMP, esse grande guarda-chuva, que debate a questão da soberania alimentar, a questão ambiental, a questão das mulheres, a questão racial, a questão cultural, a questão do direito à cidade. Então, um grande guarda-chuva que nós propiciamos o trabalho de grupos, né? Discutimos também uma mesa mais específica sobre a questão da extrema-direita, do fascismo, da defesa da democracia. Apresentamos uma tese, um documento base, que ele foi emendado, aperfeiçoado pelo conjunto dos 500 delegados. Daí resultou num documento, uma resolução política, que aponta 3 grandes desafios para o próximo período. O primeiro deles é a continuidade da luta em defesa da democracia contra o fascismo e a extrema-direita, que foi um mote
um tema que a CMP se dedicou muito nos últimos tempos, você acompanhou muito de perto a nossa luta junto ali à campanha Fora Bolsonaro, a Frente Brasil Popular. Então, esse foi um primeiro eixo apontado como prioridade. O segundo eixo, Conde, foi a questão da luta para que o governo Lula, a sustentar o governo Lula, apoiar o governo Lula nas medidas democráticas e populares, para que ele tenha o máximo de apoio para implementar o programa Vitorioso em outubro de 2023. Nós sabemos sem querer te interromper, desculpa, só para reforçar o que você está falando, presidente Lula precisa muito dos movimentos populares para negociar com esse Congresso, né? É importante que esteja sempre presente. Exatamente. Então, por isso, esse segundo eixo de diretriz, esse elemento principal que nós deliberamos no nosso Congresso, que é assim, e sustentar o Lula não é só defendê-los dos ataques da extrema-direita e da chantagem do Congresso, do Centrão. É isso também. Mas é pressionar o governo Lula para que ele tenha mais força para implementar os programas, as propostas que foram vitoriosas, que nós ajudamos a elaborar o programa de governo e ajudamos a conquistar esse governo. Então, não é uma dicotomia entre apoiar ou defender, ser chapa branca ou não no governo. Nós entendemos que a melhor forma de apoiar o governo Lula e sustentar é aumentar o nível de mobilização e de organização, né, de reivindicação, inclusive, das nossas propostas, e fazer a disputa com a extrema-direita, que quer sequestrar o governo Lula para aplicar um projeto neoliberal de austeridade fiscal, enfim, etc. e tal. Então, esse é o primeiro elemento. E o segundo é radicalizar a participação popular, participação social, de aperfeiçoar a retomada dos conselhos, das conferências, mas também a gente pensar em plebiscitos, referendos, consultas, aproveitar dessa questão da tecnologia. Então, radicalizar o processo de democracia direta, participativa, que não fique apenas refém de um parlamento que é extremamente conservador e de direita. Então, primeiro eixo, defesa do governo Lula, né? Segundo eixo é disputar o programa de governo com a extrema-direita, para não deixar o Lula lá refém. O terceiro eixo é apostar muito e incidir na participação popular como elemento de educação política, né? De envolver o conjunto do povo, da classe trabalhadora, na definição dos grandes temas da nossa nação. Tá aí o Raimundo Bonfim. Eu tenho a impressão de que a central dos movimentos populares está cada vez mais forte. Raimundo, estou enganado? Está cada vez mais intensa. Faz sentido o que eu estou falando? Olha, eu sou suspeito para falar isso, você é suspeito. Você é que nem o Moro. Você é que nem o Moro para falar isso. Pois é. É verdade, porque eu assumi a coordenação geral da CMP no dia 7 de abril de 2018. Foi naquele trágico dia em que o presidente Lula saiu dos sindicatos metalúrgicos do ABC em direção à carcerária da Polícia Federal lá em Curitiba. Nós estávamos no 6º Congresso, que foi de 5 a 8 de abril de 2018, lá em Guararema, na Escola Nacional Florestan Fernandes. Estávamos lá. Inclusive, o Lula estava previsto aí na abertura do nosso 6º Congresso, mas já estava ali todo aquela possibilidade de o STF derrubar aquela decisão, não aceitar o recurso, e o Moro expediu o decreto de prisão do Lula. Então, o Lula, inclusive, tinha anunciado, nós já estávamos preparando para receber o Lula no dia 5 de abril de 2018, na abertura do nosso 6º Congresso em Guararema, na Escola Nacional Florestan Fernandes do MST. Então, no dia 6, no dia 5, à tardezinha, e no dia 6, nós tomamos conhecimento do decreto de prisão do presidente Lula, nós suspendemos o Congresso e os mais de 300 delegados e delegadas saímos lá da Escola Nacional Florestan Fernandes, aqui em Guararema, e fomos todos para os sindicatos do metalúrgico do ABC, ficamos lá o dia inteiro, né, junto lá, com os outros movimentos, tivemos que voltar à noite, no dia 6, para Guararema, terminar o Congresso, e no dia 7, enquanto eu fui eleito coordenador-geral da CMP, o Lula foi para Curitiba. Desde então, nós está na nossa resolução, nós assumimos um compromisso
de intensificar a luta e a mobilização popular em defesa da democracia, pela liberdade do presidente Lula, e aumentar a luta contra o desmonte do Estado brasileiro, que naquele momento estava sendo feito pelo governo golpista Michel Temer. Então, nesse período de 2016, Conde, a CMP cresceu muito, se consolidou, porque ela tomou uma decisão, inclusive nós saímos dos conselhos em protesto ao governo golpista do Michel Temer. Alguns setores do campo democrático popular ainda ficaram ali. Eu nem estou me referindo ao Conselho de Saúde, o Conselho de Direito, foram dois conselhos que são regidos por lei, que tiveram um papel importante ali na denúncia, na pandemia, mas eu estou falando dos outros conselhos. Nós, inclusive, nos recusamos a passar os conselhos para legitimar o governo golpista do Michel Temer. Então, nós priorizamos muito a nossa luta de rua, demos uma grande contribuição na articulação da Frente Brasil Popular, da Povo Sem Medo, da campanha Fora Bolsonaro. Então, nós crescemos nesse processo de mobilização de resistência democrática, né? Nesse último período. Então, a CMP se consolidou. Nós pulamos de 14 estados em 2018 para 21 estados agora, então, onde nós temos CMP. São 4.000 entidades, grupos de base, em 21 estados, em todas as regiões do país, inclusive com a possibilidade de chegar a todas as unidades federativas do Brasil. E nós fizemos um congresso também, depois de pandemia, depois dessa resistência, que foi um momento de abraçar, foi um momento afetuoso da gente encontrar essa militância que foi guerreira nesse processo de resistência democrática, na luta contra o fascismo. Nós estamos muito animados agora com o governo Lula, mas também muito preocupados, né? Não, que a gente precisa avançar. E muito alertas, né? Porque é preciso também, é um governo muito amplo, para dizer assim o óbvio, né? Com muitos setores da sociedade brasileira, com muitas disputas internas, e que nós aqui, enfim, que estamos do lado de fora, movimentos e tudo mais, precisa estar sempre atento e cobrando, né, o Raimundo? Olha, é muito importante a gente entender que os movimentos estão nesse patamar assim de atenção com relação ao governo, com relação aos desafios. O AV, deixa eu trazer comentários aqui, Raimundo, dá licença só um pouquinho. Olha, o AV Faustino está dizendo aqui: Conde, quer ser meu padrinho de casamento? Sou aluno seu há mais de 2 décadas. Eu vou botar, querido, botar meu e-mail daqui a pouco aqui. Pode fazer o convite oficial, que de repente eu aceito, por que não? Denise Tessuto, Mink, você poderia mudar seu domicílio para BH? Está aqui um carinho no Mink, que nos deixou agora há pouco. Vivi Silva, Mink, você e seus coletes são fantásticos. Amamos você. Roberto Henriques, força e coragem, Raimundo Bonfim, seu povo não haverá a mudança, sem povo não haverá a mudança sonhada e desejada. De Campos de Goitacazes. E a Cris Soares dizendo que trabalho importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Raimundo, você está acompanhando a discussão em torno... Ontem nós tivemos a aprovação da reforma tributária no Senado, volta para a Câmara, parece que vai ser aprovada, né, sem muitas dificuldades, e aí vai para a sanção do presidente. Ao passo em que o Fernando Haddad e o governo estão compondo, né, LDO e a receita, o orçamento para 2024. Tem uma discussão do déficit e tudo mais. Eu queria saber como é que a Central de Movimentos Populares enxerga essa discussão dentro do governo e o que vocês reivindicam nesse sentido. Primeiro, Conde, que nós reivindicamos que é preciso avançar na taxação das grandes fortunas, das grandes heranças do dividendo. Ou seja, no Brasil não dá mais para conviver com tanta desigualdade, desemprego, fome e miséria, e os super ricos não serem taxados pelos seus bilhões de reais de acumulação. Então, essa é uma bandeira da CMP há muito tempo, né? Dessa luta de taxação das grandes fortunas, né? Não é só as grandes fortunas, né? Então, essa é uma primeira questão. Inclusive, saudamos o governo Lula, que enviou a proposta e que está tendo, e que teve reação nesse sentido. Então, essa é uma primeira questão. Segundo, a Central de Movimentos Populares, e eu escrevi um artigo na revista Fórum, nos 100 primeiros dias do governo Lula, de balanço, que estava ali logo nos dias
dias antes tinha sido aprovado o arcabouço fiscal, certo? E eu já questionava nesse artigo na revista Fórum que um país com tanta fome, desemprego, miséria, né? Pessoas sem acesso à moradia, sem acesso à água potável, não justifica ter um déficit fiscal tão rígido como é o nosso. Porque o Brasil precisa de investimentos públicos, o Brasil precisa de investimento na infraestrutura. Então, nesse debate da questão de ter um déficit fiscal mais duro, mais rígido, nós nos somamos à área mais política do governo, que está fazendo esse questionamento. Esse é um debate que a gente não pode evitar fazer ele, mas a gente tem que ter muito cuidado, sob pena da gente estar caindo no discurso, na narrativa, na propaganda dos setores neoliberais que querem fazer do Estado quase que uma garantia, né, um calção para que eles possam minimamente pensar em fazer investimento. E o Estado brasileiro não é garantia, não é calção para ficar dando garantia para quem quiser investir no nosso país. O Estado brasileiro tem que investir. Como o Lula disse, como é que se coloca o pobre no orçamento? É aumentando a arrecadação, e a arrecadação tem que aumentar para cima dos super ricos. E aqui eu não estou falando de classe média, que tem um apartamento, tem um carro, tem alguns trocados na poupança. O deputado Henrique, o ex-deputado Henrique Fontana, ele, quando foi deputado federal, ele coordenou um estudo na Câmara dos Deputados, muito interessante, Conde. Esse debate surgiu até, se você permite um dia trazer ele para debater, ele fez uma compilação de todas as propostas de taxação de grande fortuna, dividendo, todo esse arcabouço aí, e ele apresentou uma ideia de uma proposta, mas a ideia dele é muito sensata, porque ele parte da taxação de quem tem um acúmulo de 15 milhões de reais. Então, o sujeito tem uma casinha de 800 mil, 1 milhão, tem um carro lá de 100 mil, tem alguma coisa, eles acham que quando a gente está falando de taxação de grande fortuna, grandes heranças, está se referindo a ele, não é, nós estamos falando dos super ricos. São menos de 3 mil pessoas no Brasil do que nós estamos falando, né? Então, esse tema do déficit fiscal e da taxação das grandes fortunas é um tema que a CMP tem uma posição muito, muito direta, muito objetiva. Nós achamos que tem uma brecha, o deputado Lindenberg Farias, inclusive, tenho escutado que ele está propenso a apresentar uma proposta para rever essa questão do déficit fiscal. Nós precisamos ter uma flexibilização da questão do déficit fiscal diante da situação econômica e social do nosso país. Não justifica o Estado ter um teto de gasto tão rígido diante de tamanhos desafios para fazer com a melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Raimundo Bonfim, aqui da Coordenação Nacional da Central de Movimentos Populares. A gente está chegando ao fim dessa edição do 11 News. Deixa eu trazer aqui os últimos comentários do dia. Vivi Silva, Condé, para onde fores, te seguirei, sou tua fã. Muito obrigado, Vivi Silva. Dizendo que show maravilhoso do Edu Lobo. Noris Regina M. Borges, acho excelente o Conde ter continuado no horário das 11, pois já ficamos mal acostumados. Porto Alegre. Eu disse que ia colocar o meio aqui e acabei não colocando, né, gente? Deixa eu colocar rapidinho, então, olha, para quem quiser entrar em contato comigo, conversar, sugerir pautas, está aqui, ó, condegustavo@gmail.com. Aliás, meu querido Raimundo, vou querer conversar com o Fontana, assim, como você destacou aqui, e com outros integrantes da Central. Você, por favor, me aciona, porque a gente tem aqui essa responsabilidade de fazer esse debate intensamente com o Brasil e crescendo também, aliás, como a Central cresceu nesses últimos anos aqui. Eu quero te agradecer demais. Tem um último recado para o nosso público, Raimundo? Por favor. Conde, agradecer a oportunidade, parabenizar, sucesso aí na nova empreitada, você é uma referência nossa nesse debate, se acompanhou muito a nossa luta, a nossa resistência democrática ali contra o golpe, e dizer que nesse momento nós estamos muito empenhados em contribuir para massificar as mobilizações em solidariedade ao povo palestino, contra o genocídio, né, em várias redes de articulação, e estamos também preparando o dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra,
em conjunto, né, em parceria com as várias entidades do movimento negro brasileiro. Então, dia 20 é dia de luta contra o racismo estrutural, pelas cotas, né, contra o genocídio da população negra, especialmente a juventude negra. Nós elaboramos uma moção muito importante no Congresso contra a matança da Polícia Militar. Fizemos crítica, inclusive, à atuação da Polícia Militar do Estado da Bahia, mas foi uma crítica geral. E nós, então, dia 20 de novembro, estaremos nas ruas, né, por ocasião do Dia da Consciência Negra, e dia 29 de novembro, mobilização em todas as capitais e cidades médias contra o genocídio, em defesa do povo palestino, por uma Palestina livre, autônoma e independente. Raimundo Bonfim, muito obrigado. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa edição do 11 News. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela participação, pelo engajamento, interatividade. Voltamos amanhã mais uma vez, pontualmente às 11 horas. Obrigado. Valeu, Raimundo. Valeu, Conde. Até breve.